Olá, irmãos e amigos, bom dia, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui, irmão Alexandre, do canal Leia a Bíblia, para mais um dia de leitura desta poderosa palavra. Hoje, domingo, 31/8 de 2025, estamos entrando no 90º dia de leitura da palavra do Senhor, onde hoje, no Antigo Testamento, iremos ler Juízes, ou Josué, capítulo 7, 8 e 9, e depois do Novo Testamento, iremos ler Atos dos Apóstolos, terminar o capítulo 28, do versículo 17 ao 31. Tudo bem? Leitura feita sem comentário dos textos lidos, versão da minha Bíblia é revista e corrigida, certo? E em breve nós começaremos, lembrando aqui aos irmãos, hoje tem Escola Bíblica Dominical, não perca a Escola Bíblica Dominical, certo? Leve sua família, toda a sua casa para aprender mais da palavra do Senhor e ser edificados. É importante. Cristão tem que ir para a Escola Bíblica Dominical. É uma ferramenta de ensino gratuita, disponível para crianças, adolescentes, jovens, adultos. Todos os membros da igreja devem participar da Escola Bíblica Dominical, certo? É lá que se formam novos professores, é lá que podemos tirar nossas dúvidas. Tem um obreiro amigo meu que ele fala o seguinte: aquele que não senta para aprender, não pode se levantar para ensinar. Então, se você um dia almeja ser um professor da Escola Bíblica Dominical, vá para a escola como aluno, para aprender, tirar suas dúvidas e se aventure em ler a cada dia mais a palavra do Senhor. Tudo bem? Em breve eu estarei posicionando a webcam, começaremos com oração, certo? Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Aguardem. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, eu quero aqui te agradecer, meu Senhor, por este momento de estar aqui diante da tua palavra. Para a honra e glória do teu nome, venha abençoar, meu Pai, este domingo. E que possamos, meu Senhor, meditar, se alegrar e entender as Sagradas Escrituras. Nos dá sabedoria através do teu Santo Espírito, meu Pai, e nos revela o que está por trás destas letras sagradas, revelando somente aquilo que teu Espírito Santo sabe, porque ele tem autoridade e poder para nos edificar através da tua palavra. Meu Senhor, vem repreender nestes minutos diante dela toda interrupção humana ou espiritual, que teu nome seja engrandecido e glorificado esta manhã. Abençoa teu povo que está indo para a escola dominical, logo mais, e que seja uma aula abençoada, meu Deus. Tem misericórdia, dá livramento, cura as enfermidades, e Senhor nos fortalece contra as astutas ciladas do inimigo. Nos fortalece, meu Pai, contra a força do pecado, que muitas vezes, Senhor, quer nos enganar, quer nos tirar dos teus caminhos. Mas não, Senhor, nós queremos perseverar, pois como a tua Bíblia mesmo fala, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Abençoa, Pai, mais uma vez eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então vamos aqui. Hoje serão 3 capítulos, Josué 7, 8 e 9. Josué 7 tem como subtítulo: Os israelitas são derrotados por causa do pecado de Acã. Versículo 1 fala: E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, da banda do oriente de Betel, falou-lhes dizendo: Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. E voltaram a Josué e disseram-lhe: Não suba todo o povo, suba alguns. Suba alguns, 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fatigues a lei a todo o povo, porque poucos são os inimigos. Assim subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles alguns 36 e seguiram-nos desde a porta até Sebarim, e feriram-nos na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde.
ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: Ah, Senhor Jeová, porque, com efeito, fizeste passar a este povo Jordão para nos darem nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi, pois, Israel virou as costas diante dos seus inimigos? Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Israel pecou, e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, senão desarraigardes o anátema do meio de vós. Levanta-te, santifica o povo e dize: Santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Anátema há no meio de vós, Israel. Diante dos vossos inimigos não podereis suster-vos, até que tireis o anátema do meio de vós. Amanhã, pois, vos chegareis, segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor tomar se chegará, segundo as famílias, e a família que o Senhor tomar se chegará por casas, e a casa que o Senhor tomar se chegará homem por homem. E será que aquele que for tomado com o anátema será queimado a fogo, ele e tudo quanto tiver, porquanto transgrediu o concerto do Senhor e fez uma loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel, segundo as suas tribos, e a tribo de Judá foi tomada. E fazendo chegar a tribo de Judá, tomou a família de Zerá. E fazendo chegar a família de Zerá, homem por homem, foi tomado Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, foi tomado Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: Filho meu, peço-te, glória ao Senhor, Deus de Israel, e faze confissão perante ele, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. E respondeu Acã a Josué e disse: Verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata, e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Então Josué enviou mensageiros, que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda, e a prata debaixo dela. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as deitaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a cunha de ouro, e a seus filhos, e a suas filhas, e a seus bois, e a seus jumentos, e a suas ovelhas, e a sua tenda, e a tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. E disse Josué: Por que nos turbaste? O Senhor te turbará a ti este dia. E todo Israel o apedrejou com pedras, e os queimaram a fogo, e os apedrejaram com pedras. E levantaram sobre ele um grande montão de pedras até o dia de hoje. Assim o Senhor se tornou do ardor da sua ira, pelo que se chamou o nome daquele lugar o Vale de Jacor, até ao dia de hoje. Vamos agora a Josué, capítulo 8. Tem como subtítulo: Ai é tomada e destruída. Então disse o Senhor a Josué: Não temas e não te espantes. Toma contigo toda a gente de guerra e levanta-te e sobe a Ai. Olha que te tenho dado na tua mão o rei de Ai e o seu povo e a sua cidade e a sua terra. Farás, pois, a Ai e a seu rei como fizeste a Jericó e a seu rei. Salvo que para vós saqueareis os seus despojos e o seu gado. Põe emboscadas a cidade por detrás dela. Então Josué levantou-se toda a gente de guerra para subir contra Ai.
E escolheu Josué 30.000 homens valentes e valorosos, e enviou-os de noite. E deu-lhes ordem, dizendo: Olhai, poreis emboscadas a cidade, por detrás da cidade, não vos alongueis muito de cidade, e todos vós estareis apercebidos. Porém eu e todo o povo que está comigo nos achegaremos à cidade, e será que, quando nos saírem ao encontro, é que os tiremos da cidade, porque dirão: fogem diante de nós, como dantes, assim fugiremos diante deles. Então saireis vós da emboscada e tomareis a cidade, porque o Senhor vosso Deus vos dará na vossa mão. E será que, tomando vós a cidade, poreis a cidade a fogo, conforme a palavra do Senhor fareis. Olhai que vos tenho mandado. Assim Josué os enviou, e eles se foram à emboscada, e ficaram entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai. Porém Josué passou aquela noite no meio do povo. E levantou-se Josué de madrugada e contou o povo, e subiram ele e os anciãos de Israel diante do povo contra Ai. Subiu também toda a gente de guerra que estava com ele, e chegaram-se e vieram em frente da cidade, e alojaram-se da banda do norte de Ai, e havia um vale entre ele e Ai. Tomou também alguns 5.000 homens, e pô-los entre Betel e Ai, em emboscada, ao ocidente da cidade. E puseram o povo todo o arraial que estava ao norte da cidade, e a sua emboscada ao ocidente da cidade, e foi Josué aquela noite ao meio do vale. E sucedeu que, vendo o rei de Ai, se apressaram e se levantaram de madrugada, e os homens da cidade saíram ao encontro de Israel ao combate, ele e todo o seu povo, ao tempo assinalado perante as campinas, porque ele não sabia que se lhe houvesse posto emboscada atrás da cidade. Josué, pois, e todo Israel se houveram como feridos diante deles e fugiram pelo caminho do deserto. Pelo que todo o povo que estava na cidade foi convocado para os seguir, e seguiram a Josué, e foram atraídos da cidade. E nem um só homem ficou em Ai, nem em Betel, que não saísse após Israel, e deixaram a cidade aberta e seguiram a Israel. Então o Senhor disse a Josué: estende a lança que tens na tua mão, porque a darei na tua mão. E Josué estendeu a lança que está na sua mão para a cidade. Então a emboscada se levantou do seu lugar apressadamente, e correram, estendendo ele a sua mão, e vieram à cidade, e a tomaram, e apressaram-se, e puseram a cidade a fogo. E virando-se os homens de Ai para trás, olharam, e eis que a fumaça da cidade subia ao céu, e não tiveram lugar para fugirem para uma parte nem outra, porque o povo que fugia para o deserto se tornou contra os que os seguiam. E vendo Josué e todo Israel que a emboscara tomar a cidade, e que a fumaça da cidade subia, tornaram e feriram os homens de Ai. Também aqueles da cidade lhes saíram ao encontro, e assim ficaram no meio dos israelitas, uns de uma e outros de outra parte, e feriram-nos até que nenhum deles ficou que escapasse. Porém ao rei de Ai tomaram vivo e o trouxeram a Josué. E sucedeu que, acabando os israelitas de matar todos os moradores de Ai no campo, no deserto onde os tinham seguido, e havendo todos caído ao fio da espada, até todos serem consumidos, todo Israel se tornou a Ai, e aí a puseram a fio de espada. E todos os que caíram aquele dia, assim homens como mulheres, foram 12.000, todos moradores de Ai, porque Josué não retirou a sua mão que estendera com a lança até destruir totalmente a todos os moradores de Ai. Então somente os israelitas saquearam para si o gado e os despojos da cidade, conforme a palavra do Senhor que tinha ordenado a Josué. Queimou, pois, Josué a Ai e a tornou num montão perpétuo, em assolamento, até ao dia de hoje. E ao rei de Ai enforcou no madeiro até a tarde, e ao pôr do sol ordenou Josué que o seu corpo se tirasse do madeiro, e o lançaram à porta da cidade, e levantaram sobre ele um grande montão de pedras até ao dia de hoje. Então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte de Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenou aos filhos de Israel,
conforme o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras inteiras sobre o qual se não movera ferro, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, e sacrificaram sacrifícios pacíficos. Também escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que já tinha escrito diante dos filhos de Israel. E todo Israel, com seus anciãos, e os seus príncipes e os seus juízes, estavam de uma e outra banda da arca, perante os sacerdotes levitas, que levavam a arca do concerto do Senhor. Assim, estrangeiros como naturais, metade deles em frente do monte Gerizim, e a outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara para abençoar primeiramente o povo de Israel. E depois leu em alta voz todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme tudo que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara, que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel, e das mulheres, e dos meninos, e dos estrangeiros que andavam no meio deles. Vamos agora para Josué capítulo 9, tem como subtítulo: Os gibeonitas enganam Josué, que faz com eles uma aliança. E sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, e em toda a costa do grande mar, e em frente do Líbano, os heteus, e os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeão, ouvindo que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram também de astúcia, e foram e se fingiram embaixadores, e tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos, e odres de vinho velhos, e rotos, e remendados, e nos pés sapatos velhos e remendados, e vestes velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram, a ele e aos homens de Israel: Vimos de uma terra distante, fazei, pois, agora concerto conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: Porventura, habitais no meio de nós? Como, pois, faremos concerto convosco? Então disseram a Josué: Nós somos teus servos. E disse-lhe Josué: Quem sois vós, e de onde vindes? E lhes responderam: Teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus que estavam da além do Jordão, a Seom, rei de Esbom, e a Og, rei de Bazã, que está em Astarote. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos falaram, dizendo: Tomai convosco em vossas mãos provisão para o caminho, e ide-lhes ao encontro, e dizei-lhes: Nós somos vossos servos. Fazei, pois, agora concerto conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas para nossa provisão, no dia em que saímos para vir a vós. E ei-lo aqui, agora já seco e bolorento. E estes odres que enchemos de vinho eram novos, e eles aqui já rotos. E estas nossas vestes e nossos sapatos já se têm envelhecido, por causa do muito longo caminho. Então aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. E Josué fez paz com eles e fez um concerto com eles, que lhes daria a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram um juramento. E sucedeu que, ao fim de 3 dias, depois de fazerem concerto com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Porque, partindo os filhos de Israel, chegaram às suas cidades ao 3º dia, e suas cidades eram Gibeão, e Sefira, e Beerote, e Kiriate Jearim. E os filhos de Israel os não feriram, porquanto os príncipes da congregação lhe juraram pelo Senhor, Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurava contra os príncipes. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: Nós juramos-lhes pelo Senhor, Deus de Israel, pelo que não podemos tocar-lhes. Isto, porém, lhes faremos: dar-lhe-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que já lhes temos jurado. Disseram-lhes, pois, os príncipes: Vivam! E se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhes haviam dito.
E Josué os chamou e falou-lhes, dizendo: Por que nos enganastes, dizendo: Muito longe de vós habitamos, morando vós no meio de nós? Agora, pois, sois malditos, e dentre vós não deixará de haver servos, nem rachadores de lenha, nem tiradores de água para a casa do meu Deus. Então responderam a Josué e disseram: Porquanto com certeza foi anunciado aos teus servos que o Senhor teu Deus ordenou a Moisés, seu servo, que vos desse toda esta terra e destruísse todos os moradores da terra diante de vós, tememos muito por nossas vidas por causa de vós. Por isso fizemos assim. E eis que agora estamos na tua mão. Faze aquilo que te pareça bom e reto que se nos faça. Assim, pois, lhes fez e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. E naquele dia Josué os deu como rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até ao dia de hoje, no lugar que escolhesse. Aleluia, glória a Deus. Josué, capítulo 7, 8 e 9. Leitura concluída. Vamos agora partir para Atos dos Apóstolos, tudo bem? Ontem, no sábado, nós começamos Atos 28, vamos agora terminar Atos 28, paramos ontem no versículo 16, certo? Então, hoje, Atos 28, a partir do versículo 17 até o final, versículo 31. Vamos lá. Versículo 17 fala: E aconteceu que, 3 dias depois, Paulo convocou os principais dos judeus e, junto eles, lhes disse: Varões e irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo ou contra os ritos paternos, vim, contudo, preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me examinado, queriam soltar-me, por não haver em mim crime algum de morte. Mas, opondo-se os judeus, foi-me forçoso apelar para César, não tendo, contudo, de que acusar a minha nação. Por esta causa vos chamei para vos ver e falar, porque pela esperança de Israel estou com esta cadeia. Então eles lhes disseram: Nós não recebemos acerca de ti cartas algumas da Judéia, nem veio aqui alguns dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. No entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que sentes, porque quanto a esta seita, notório nos é que em toda parte se fala contra ela. E havendo-lhe eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele a pousada, os quais declarava com bom testemunho o reino de Deus, e procuravam persuadi-los à fé de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde pela manhã até a tarde. E alguns criam no que se dizia, mas outros não criam. E, como ficaram entre si discordes, se despediram, dizendo Paulo esta palavra: Bem falou o Espírito Santo a nossos pais, pelo profeta Isaías, dizendo: Vai a este povo e dize: De ouvido ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis. E vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis. Porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam, e se convertam, e eu os cure. Seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. E havendo ele dito isto, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Aleluia, glória a Deus. E aqui terminamos o livro de Atos dos Apóstolos. Tudo bem? Leitura hoje finalizada para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Pai, nós queremos aqui te agradecer e dizer que como foi prazeroso ler esses 2 livros, meu Senhor. A história de Josué e o término aqui do livro de Atos dos Apóstolos, o livro que marca o início da tua igreja primitiva. Obrigado, meu Pai, e que possamos, amanhã, se o Senhor permitir, mais um dia continuarmos a leitura da Tua Palavra. Muito obrigado pelos livramentos. Muito obrigado pelo Teu cuidado.
Muito obrigado, meu Senhor, pela vida de cada um que está orando e intercedendo por este projeto, para que possamos terminar a leitura bíblica em um ano. Te oro, meu Pai, e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, vamos aqui agora pegar o nosso plano de leitura. Hoje, 90º dia. Foi lido Josué, capítulo 7, 8 e 9, e depois Atos 28, do 17 ao 31, terminando o livro de Atos dos Apóstolos, certo? Para a honra e glória do Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe grandemente a vida de cada um. Não deixem de participar da Escola Bíblica Dominical e que amanhã, se o Senhor permitir, estaremos aqui novamente. Até mais.